Pessoal, sejam muito bem-vindos, então, à segunda edição do nosso Seminário da Quarentena. A gente tem o prazer hoje de ouvir a professora Estela Diniz de Oliveira. A Estela concluiu o mestrado dela na semana passada, no Prof. Mate Unirio, e a gente hoje tem o prazer de ouvi-la falar sobre a autenticidade de problemas de matemática, uma análise da percepção de professores de matemática. Eu peço a todo mundo que tome cuidado de deixar o microfone sempre desabilitado, e quem quiser certificado para essa apresentação, eu peço que vocês deixem o nome completo no chat, e a gente, na medida do possível, vai tentar mais adiante disponibilizar os certificados na página da Escola de Matemática. Estela, obrigado mais uma vez, é um prazer tê-la conosco aqui. Pode começar. Estela, me ouve? Desculpa, eu estava com o meu áudio desligado. Beleza, então. Desculpa, vocês me cortam aí no... Gente, então, eu agradeço ao convite de todos. Esse é o trabalho de conclusão do meu mestrado. O tema é autenticidade de problemas de matemática, e a gente dá um foco na percepção dos professores a respeito desse tema. Esse tema surgiu como uma proposta do meu orientador, que é o professor Fábio Simas, que, além de meu orientador, é o coordenador de um projeto chamado Livro Aberto. Nesse projeto são elaborados livros didáticos colaborativos, com a parceria em diversas universidades, e para a elaboração desse livro, os autores tinham uma demanda sobre a elaboração de problemas de matemática. E nessa elaboração, eles queriam um parâmetro que fosse uma régua mesmo de, olha, esse tipo de problema aqui tem uma boa classificação, ou nós não queremos esse ou esse tipo de problemas. Então, fazendo uma pesquisa sobre esse tipo de parâmetro, ele se deparou com uma teoria chamada teoria de autenticidade, que é de um autor chamado Toruf Palm, e lá ele tem uma análise crítica sobre a estrutura dos problemas de matemática. Junto com ele, na verdade, junto não, mas falando sobre o mesmo tema, um outro autor também se mostrou interessante, que é um matemático chamado José Chamoso, ele é espanhol, que também fala sobre autenticidade de problemas, mas com uma vertente mais prática. Então, esses dois autores vão ser nossas referências teóricas, além desse tema ter sido dividido pelo Fábio entre dois orientandos, eu e o Matheus Freitas, e o trabalho dele também, a gente pincela um pouco aqui alguns elementos do trabalho dele. Então, vamos lá. As nossas considerações iniciais são sobre 4 perguntas. A primeira delas é por que aprender matemática? Essa pergunta a gente se depara quando professor, muitas vezes a gente ouve esse tipo de pergunta dos alunos. E talvez não nós, quando alunos, né, porque já demonstrávamos algum interesse pela matemática, mas alunos que não conseguem ver, não tem tanto interesse assim, não conseguem ver utilidade nos conteúdos ensinados, aprendidos nas aulas de matemática, eles se deparam com essa pergunta, mas para quê? Então, aonde que na minha vida eu vou usar? Então, os alunos têm uma busca em ver a matemática sendo aplicada. É claro que tem um pouco de maturidade, né, em entender que os conhecimentos são importantes por si só, mas eles também têm alguma coerência em querer saber, tá bom, mas tem algum lugar onde eu vou usar, tem algum momento na minha vida prática que eu posso utilizar esse conhecimento? Então, a gente viu no problema de matemática um lugar privilegiado para se falar sobre isso. Olha, o problema de matemática, que tem algum contexto, ele aplica em algum momento na realidade um conteúdo matemático. E qual o papel do professor de matemática nesse momento? É justamente estar ciente das potencialidades que o problema de matemática tem em mostrar
uma matemática útil aos alunos. E o que são problemas autênticos e por que utilizá-los é o que a gente vai conversar no decorrer desse trabalho. Então, a gente vai dar um foco justamente em como os problemas de matemática podem aproximar ou distanciar os alunos das aplicações mais práticas e da utilidade da matemática escolar no cotidiano. A Base Nacional Comum reforça a nossa motivação em estudar o tema. Ela fala que os estudantes devem desenvolver diversas habilidades que vão servir para resolver problemas, mas não só problemas escolares dentro da escola, mas problemas ao longo da sua vida. Então, reforça a matemática como uma ferramenta para que ele resolva problemas na vida. Então, os problemas precisam ter algum significado real, e a utilização do cotidiano traz umas aplicações interessantes para isso. Então, a gente vai considerar problema de matemática, né, porque problema tem algumas definições. Então, a gente vai considerar o problema de matemática aquela tarefa que envolve elementos externos à matemática ou à história da matemática. Não vai ser aquele problema que o carinha joga 2.000 vezes a moeda para ver quantas vezes cai o cara ou coroa. Não são problemas com urnas e bolinhas. Então, são problemas que têm algum contexto externo à matemática, tem algum elemento cotidiano, que tenha personagem, alguma ação. Então, é esse tipo de problema que a gente está lidando. Sobre a contextualização, que é sobre um pouco o que a gente vai falar, os problemas de matemática nem sempre foram da maneira que a gente vê atualmente. Você abre um livro didático dos mais variados anos, a gente foca um pouco no ensino médio, mas nos anos do ensino fundamental e do médio, você vê que os problemas estão, na sua maioria, contextualizados. Os problemas de matemática estão inseridos, tem alguma história, a gente sempre vai a algum lugar, ou alguém conta, tem um Joãozinho que foi a algum lugar e a gente faz algum procedimento matemático com aquele enredo. Mas nem sempre foi assim. Há tempos atrás, os problemas de matemáticos eram conhecidos por serem problemas áridos, mais centrados nos procedimentos, em resoluções, o velho arme e efetue. Isso foi muito discutido, a falta de significado que só o procedimento trazia, né? Que o fracasso escolar estava muito associado aos alunos não darem significado aos procedimentos que eles estavam aprendendo. Então, uma onda contextualizadora tomou conta, né, dos documentos oficiais e dos artigos e das publicações. Então, a gente viu que era assim, e a gente também defende, que a contextualização pode aproximar a realidade do aluno do conteúdo matemático. Então, a gente tem essa aproximação como benéfica. Então, a gente fez muito. Então, a gente entendeu que contextualizar era interessante e a maioria dos problemas passou a ser contextualizado. Mas o objetivo de contextualizar, a gente aproxima da realidade com propósito. E um autor chamado Hélio Ricardo, que é um pesquisador em educação matemática na USP, ele fala sobre como os problemas têm origem na realidade e eles passam, ou deveriam passar pela matemática para serem modelados e entendidos, para achar uma estratégia de resolução, e a finalidade deles deveria ser a própria realidade. Então, o desenho dele é uma parábola que parte da realidade, passa pela matemática, e depois ela volta na realidade como solução, que deveria ser, essa solução deveria modificar a realidade do sujeito que está com o problema de alguma forma. Então, a realidade aí como nossa origem e nosso fim. Só que muitas vezes o que a gente vê no problema de matemática é que ele parte da realidade num contexto e o fim dele, ele não volta. A resposta está dentro do procedimento matemático. E nós criticamos um pouco esse problema, porque se aproximar da realidade é benéfico por mostrar ao aluno
que a matemática pode ser aplicável, colocar um contexto onde o problema não está realmente inserido, você perde a funcionalidade do problema. Essa coisa de aproximar, você coloca o conteúdo matemático num lugar onde ele não estaria. Eu costumo brincar que é sobre a gente está tentando resolver uma equação do segundo grau e a gente vai à padaria para resolver. A gente coloca na quantidade de pães que o indivíduo vai comprar a raiz da equação do segundo grau, por exemplo. Então, você não melhora nem a resolução do cara sobre a equação do segundo grau, dando ele um suporte da realidade, nem melhora a maneira com que ele vai comprar o pão, colocando ele para resolver a equação do segundo grau. Então, são duas realidades que a gente funde que não se beneficiam. Então, a gente vai conversar justamente sobre esse tipo de problema. Então, falando um pouquinho sobre isso, essa, por exemplo, é a imagem do planeta Terra. É uma imagem de satélite, né? Ela é real, e qualquer aluno e qualquer criança, né? A partir de uma faixa etária, mas crianças pequenas, você consegue mostrar essa imagem e ela saber que esse é o planeta Terra. E qual é o formato, né? Pode falar de bola e tudo mais, mas o formato e a ideia de planeta estão inseridas aí. E aí, no problema, às vezes a gente precisa fazer uma ilustração da realidade. Então, tá aí uma ilustração que mantém algumas características importantes, né? Então, você consegue perceber ainda o formato, você consegue ter os países ali para te dar um parâmetro, e aí insere alguma coisa que o conteúdo precisa ensinar, por exemplo, que são esses paralelos e meridianos e os graus e tal, que não tem na realidade, mas que a gente precisa falar sobre eles para poder entender. Então, a ilustração se faz importante e mantém as características fundamentais. Só que esse é um planeta Terra retirado de um problema de matemática, de um livro comum que eu tenho aqui em casa, por isso, inclusive, a foto não tão bem definida. E aí, esse problema perguntava sobre a relação entre esses segmentos aí, a posição relativa entre essas linhas que são o círculo polar, trópico, linha do Equador. Então, a gente vê que, tentando simplificar um problema da realidade, né, uma divisão política, uma divisão que a gente faz para entender as posições, para se localizar no globo, e ficou tão simples, a gente quis simplificar tanto, utilizando isso como ponte entre o conhecimento matemático e a realidade, que a gente acabou empobrecendo os dois. Então, a gente tira as características, você não reconhece mais. Ali estava escrito, no texto do problema estava escrito que isso era uma representação do globo terrestre e que essas eram as linhas, os paralelos, né? Ele queria justamente que os alunos dissessem que essas linhas aí eram linhas paralelas. Mas não precisava do globo, não precisava dos nomes, não precisava dizer que essa figura estava relacionada com a realidade, porque o que você queria saber é se eles sabiam se essas linhas aí eram paralelas ou não. Então, essa autora, chamada Gelsa, ela fala sobre isso, que, inclusive, o nosso referencial teórico também fala que o recorte da realidade, às vezes, é difícil por causa da quantidade de variáveis. Então, retirar um problema inteiro da realidade, às vezes é difícil por causa das diversas variáveis, a gente tem influência, tem muitos dados, então o professor de matemática às vezes precisa mesmo fazer alguns recortes para que isso fique fácil do aluno entender para certa faixa etária. Só que às vezes a gente faz tanto recorte que o problema acaba ficando desfigurado, né? E ela diz que o problema muda tanto que acaba virando uma paródia do cotidiano. E a gente que segue uma outra coisa nas redes sociais, alguma página que envolva um pouquinho de matemática, ou até perto de provas de vestibulares e tal, a gente vê bastante piadas e memes sobre problemas de matemática, justamente porque tem problemas que ficaram tão fictícios, que foram tão alterados, que eles viraram mesmo uma paródia. Então, essa é uma tirinha comum que fala um pouco sobre isso, que só nos problemas de matemática você pode comprar 60 milhões e ninguém perguntar o que tem
de errado com você. Então, o problema de matemática, como a gente está muito centrado no conteúdo, a gente às vezes elabora problemas e perguntas que tem tanto foco no conteúdo de matemática, você precisa fazer uma operação e essa operação precisa estar próximo da realidade. E para aproximar da realidade, você chama os seus números de melões e você segue com isso. Mas os alunos, com certeza, percebem. Então, como que a gente pode deixar o professor mais munido de ferramentas para que ele reconheça que existem malefícios em você colocar a matemática inserida em lugares onde ela não pertence, ou colocar problemas, algum conteúdo, num lugar que ela realmente não pertence. Então, parece que a matemática precisa de muletas para que ela seja útil, ou para que ela pareça ser importante. A gente sabe que não, que ela não precisa disso, né? A importância da matemática ela já é fundamental, a gente já sabe sobre isso, a gente precisa colocá-las nos lugares certos. Então, o Palm fala um pouco sobre isso, sobre a estrutura do problema de matemática. Nesse livro, Words and Words, ele e mais alguns outros matemáticos, falam sobre os enredos dos problemas de matemática. E o Palm, ele separa uma série de aspectos a se considerar sobre a estrutura do problema. Ele disseca o problema de matemática e fala, olha, o problema de matemática é formado por isso, 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 na sua estrutura, ou na aplicação dele, né? Tem aqui as estratégias de solução, a maneira como você apresenta, a linguagem que você apresenta, as circunstâncias com que você apresenta, quem é o seu público, quanto tempo você tem. Então, ele fala que todas as coisas, tudo que está ao redor, tanto dentro do problema quanto que cerca o problema, são importantes para saber do impacto que esse problema tem sobre ali o grupo que vai tentar resolvê-lo. Para nós, levar em consideração todos esses aspectos ficaria um pouco, fica muito abrangente, porque a gente queria mesmo era uma ferramenta que ajudasse o professor a escolher o problema ou a criar problemas que fossem mais próximos da realidade, que tivessem mesmo inseridos nos lugares onde eles pertencem. Então, nós separamos 4 itens principais para a elaboração do problema. O primeiro deles é o evento. O Palm define evento como o fato que é descrito na tarefa. Então, tudo que está sendo narrado, todo o texto, todo o enredo, os cenários, os personagens, as ações, aonde a gente vai, para fazer o quê, tudo isso é o nosso evento, é uma das partes importantes do nosso problema. A segunda parte é a pergunta. Então, qual é o questionamento que a gente faz a respeito desse evento? Então, você foi a esse lugar e o que você está querendo saber sobre o texto, sobre a narração desse problema? A terceira parte importante são os dados. E aí, como um problema de matemática, né, ele pode ter equações, podem ter dados de medida, podem ser quantidades. Então, os dados são essas informações quantitativas do problema. E, por último, a finalidade. Por que eu estou resolvendo esse problema? O sujeito dentro desse problema, ele fez essa pergunta, tem esses dados e ele está querendo resolver por quê? Então, o propósito em se resolver também é um dos 4 elementos que a gente destacou dentro da teoria do Palm. Então, com esses 4 elementos, nós elaboramos um formulário que servisse para o professor, ao observar um problema, ou quando ele estivesse querendo elaborar um problema, ele conseguisse se fazer essas perguntas para chegar perto, ou o mais perto possível, ou classificar quanto aos esses elementos, esses aspectos que o Palm separou. Então, eu trouxe um exemplinho para a gente fazer, que é um problema de vestibular, e ele diz que o celular do Fabiano está com 50% de bateria, e aí
quando ele está completamente carregado, demora 20 horas para descarregar a bateria. E ao utilizar esse aparelho para brincar de certo aplicativo, o consumo passa a ser 1% a cada 3 minutos. Então, o consumo passa a ser mais rápido. Quanto tempo o Fabiano poderá brincar antes que a bateria se descarregue completamente? Então, nós temos aí um texto, tem lá as alternativas, 3 horas, 2 horas e meia. E aí, sobre o evento, o que é o evento nesse problema? Então, eu tenho alguém utilizando o celular com uma porcentagem que passa a consumir mais rápido quando ele está usando certo jogo. E a gente sabe que esse é um evento que acontece com a gente, acontece todo dia, né? Que a gente sabe que se a gente usa um pouco mais o celular, a bateria consome um pouco mais rápido. Se a gente deixa lá em modo avião, ela consome um pouco menos. Então, sim, a gente marcaria sim para o evento. Então, o problema trata de um evento que acontece ou tem grande chance de acontecer. E aí, falando sobre se acontece ou tem grande chance de acontecer, claro que é um pouco subjetivo, a gente vai discutir aqui sobre acontece ou tem grande chance, a gente pode ter opiniões um pouquinho diversas, mas existem coisas que não acontecem mesmo, como vocês vão ver em outros problemas, tem coisas que não acontecem, ou tem coisas que são raras demais e podem aparecer muito fantasiosas, então a gente está tentando falar sobre problemas que não acontecem com frequência, a gente consegue ver, não precisa acontecer realmente na realidade do aluno ou do professor, a gente não precisa limitar, mas a gente quer saber, acontece no mundo, acontece com alguém, mas não justamente tirando aqueles fatos que são muito fictícios, que acontecem realmente somente nos problemas de matemática. Como ir lá comprar 60 melões sem ter um motivo específico. A pergunta é comum alguém fazer esse tipo de questionamento na vida real? Então, nessa situação na vida real, eu estou fazendo essa pergunta sobre a carga do celular. Então, eu quero saber quanto tempo ele ainda vai brincar até que a bateria se descarregue completamente. Essa é uma pergunta que se faz nesse contexto. Eu quero saber quanto tempo eu ainda tenho. Então, sim, esse é uma pergunta que eu faço a respeito dessa situação. Os dados. Sobre os dados, a gente pode ter alguns que podem estar fora de conformidade nos dados. Primeiro, eles podem ser grandes demais ou pequenos demais para a situação descrita. Nesse caso, a gente sabe que uma bateria durar 20 horas é possível, uma bateria consegue durar mais ou menos um dia inteiro. 50%? Uma bateria pode ter 50%? Pode. Então, pode ser sobre ser compatível, sobre estar disponível. Então, a gente consegue saber quanto de bateria tem, costuma estar no visor. Mas tem hora que algumas informações são dadas e numa situação como aquela, as informações não estariam disponíveis. E sobre a especificidade, que esse é um problema que é interessante sobre isso, porque bateria é uma carga, né, que é elétrica, e ele poderia ser medida de outras formas. Mas quando a gente fala sobre celulares, a gente mede a quantidade de bateria com porcentagem. Então, nesse caso, a gente não está falando de microampere, a gente está falando sobre porcentagem de bateria que está compatível com a realidade do uso do telefone. Então, sim, esses dados estão compatíveis e podem ser encontrados numa situação real. E agora a finalidade, a gente já conversou bastante sobre a finalidade nesse problema, é que mesmo que você consiga preencher a lacuna, né, você sabe o porquê que você procura saber se a sua bateria vai durar. Mas aqui, eu quero saber quanto tempo ele ainda tem, mas eu não sei para quê. Pode ser para ele continuar jogando? Pode. Pode ser porque ele tem alguma tarefa que ele precisa fazer com o celular depois? Pode. E assim por diante, ele precisa colocar para carregar, mas ele está numa fase que é muito importante no jogo? Também pode. Então, nesse caso, o preenchimento dessas lacunas é simples, e todo mundo pode ter aí, se eu perguntar, cada um pode preencher essa lacuna de uma maneira, mas nem sempre o aluno, e dependendo da situação que é narrada, deixar a cargo do aluno que não tem tanta experiência assim, às vezes para o professor, o motivo de se responder um problema é claro, mas para um aluno que não tem tanta vivência, ou pode não estar em contato com esse ou aquela situação, para ele responder o porquê
pode não ser tão óbvio. E para isso, a finalidade, o porquê, é uma das coisas que mais aproximam um problema de um problema real. Porque quando você quer resolver um problema na sua vida, você sabe o porquê. Você não resolve um problema, você não acorda pensando, vou resolver isso, se você não souber o porquê que você resolve isso. Então, a finalidade é uma das coisas inerentes ao problema real, que nem sempre está disponível no problema de matemática. Então, a gente classificou esse como não. E aí, para saber o que fazer ou como classificar esse, a gente colocou lá os itens, né? Sim e não. Então, o que eu vou fazer com esse, como é que eu posso classificar esse elencado que eu fiz dos aspectos? Então, baseado mais na teoria do José Chamoso e utilizando um fluxograma elaborado pelo Matheus Freitas no trabalho dele, esse fluxograma, ele vem como uma síntese tanto da teoria quanto das classificações que a gente pode ter. A gente divide os problemas em categorias, não para dizer que esse ou aquele problema é melhor, né? A gente não está fazendo uma classificação em melhores e piores, mas tem essa ou aquela função, então, o problema. Dar o nome não é tão rico quanto a gente entender que a gente tem problemas que têm esse ou aquele potencial. Então, se eu quero que os problemas sejam mais autênticos, mais próximos da realidade, eu já sei lá no meu fluxograma que ele precisa ter todos esses aspectos. Então, se um problema cumpre todos, positivamente, evento, questionamento, dados e finalidade, a gente está sim com uma situação problema. Esse é o nome dado que é mais perto da classificação do Chamoso, mas o Palme chama de problema autêntico, nós utilizamos das duas maneiras. Se ele falha na finalidade, né, então eu tenho tudo, mas a finalidade não está clara, a gente classifica como problema contextualizado, antes disso problema aplicado, exercício camuflado, problema absurdo ou alegoria. O problema absurdo e o exercício camuflado são esses que realmente estão mais distantes da realidade. São aqueles exercícios, como eu falei, que você coloca lá, Joãozinho foi à padaria, ele quer comprar uma quantidade de pão, eu quero que você descubra quantos pães ele foi comprar, resolvendo essa equação do segundo grau. Então, são problemas que são feitos para o aluno resolver uma equação ou fazer com um procedimento matemático, e você coloca ali um enredo só para dizer que esse problema foi um pouco mais aproximado. Então, é um exercício camuflado. O problema absurdo é aquele que o evento nem a finalidade, eles não estão mesmo compatíveis com a realidade, você está tratando de um evento que não acontece e não tem finalidade de se resolver. Quando eu apresentei, na última semana, essa apresentação, os professores falaram um pouco mais sobre ter alguns exemplos. Eu não tenho tanto tempo para colocar tantos exemplos, eu estou falando mais alguns. Eu acrescentei um para falar sobre para alegoria, que a alegoria é um tipo de problema que a gente usa os eventos do cotidiano para ajudar a ensinar algum conteúdo matemático. Então, é diferente de você não está aproximando o aluno da realidade, você está contando uma história que realmente não acontece, mas você está tentando ajudá-lo a ter algum tipo de abstração na matemática. Então, você está querendo ensinar alguma coisa, que existe alguma coisa na realidade que ampara a você fazer essa ponte entre o conhecimento que o aluno já tem. Então, esse probleminha aqui, ele fala sobre quantas vezes seria preciso dobrar uma folha de papel, que tem essa espessura de 0,1 milímetros, para que a gente alcance a distância da Terra na Lua. Esse é um problema que causa bastante interesse, porque, como assim eu vou dobrar uma folha de papel para ela chegar na Lua? Então, esse é um evento que não acontece, né? Embora dobrar papel é uma coisa que a gente faça normalmente, dobrar papel para chegar na Lua não é um evento que a gente consiga fazer, né? Fisicamente, quando você tem uma folha de papel, você vai dobrando e em algum momento ela fica impossível de dobrar. Ou que o pedaço da folha vai ficando tão pequeno que... Mas o que você está querendo ensinar com isso? Você está querendo mostrar para o aluno
que quando você dobra, você realmente dobra, você faz o dobro da quantidade de folhas e você mostra para ele que em poucas dobras, acho que são 24, 48, uma coisa assim, acho que 24, com poucas dobras, né, porque é um número que parece ser exorbitante, mas com 20 e poucas dobras você consegue fazer com que essa espessura aí crescendo exponencialmente, ela chegue na Lua. Então, para falar sobre crescimento exponencial, esse é um apoio que é interessante. Então, a gente chamou de alegoria, que tinha um pouco a ideia de metáfora, né? Utilizar uma coisa que não acontece como apoio. No trabalho do Matheus, por exemplo, ele fala sobre como a gente usa normalmente a balança para falar sobre equação, sobre como se você altera um lado da balança para manter a igualdade, a gente altera os dois lados. Então, a gente tem coisas do cotidiano auxiliando na resolução ou no entendimento de conceitos matemáticos. Então, um pouquinho aí, um exemplinho de alegoria. Esse aqui seria o nosso fluxograma para o problema lá da bateria. Então, a gente caminha o sim para o evento, para o questionamento, para os dados, para a finalidade, e não para o problema. Então, não para a finalidade, ele foi classificado em problema contextualizado. Esse é um dos problemas que são mais simples da gente alterar para que ele se transforme numa situação problema. Então, você só precisa de uma finalidade. Se ela existir, é só fazer, acrescentando uma linha, a gente consegue alterar aí um problema contextualizado sem propósito, para que ele receba aí uma finalidade e ele passe a ser uma situação problema ou um problema autêntico. Tá? Falando, que eu não comentei muito isso na apresentação, mas falando para vocês mais prático, quando a gente apresentou esse trabalho num seminário, a gente conversando com os professores, a gente tentando encontrar problemas, situações que fossem autênticas e que a gente costuma apresentar de uma maneira como exercício camuflado, a gente estava falando sobre rampas. E aí, quando a gente fala sobre rampa em matemática, ensinando, por exemplo, trigonometria, a gente usa lá, eu quero construir uma rampa de acesso numa escola, uma rampa de acesso num hospital, e aí a gente usa ângulos de 30, 45 e 60, porque a gente sabe que esses ângulos, eles são simples da gente encontrar, né? São ângulos notáveis. Só que se você for pensar na realidade, e aí o meu aluno, o aluno de quem faz esse tipo de problema, acha tranquilamente que quando ele sobe uma rampa de hospital, ali pode ter tranquilamente 30 graus de inclinação, 45 graus de inclinação. Então, a gente usa um potencial que é mesmo útil, então as escolas têm rampa, a gente poderia fazer um trabalho desse tipo, ou mesmo em problemas mais teóricos, mesmo que ele só tenha que resolver, por que não utilizar uma angulação que seja real, sabe? Dele saber que a gente tem, para uma rampa ser realmente acessível, ela pode ter lá entre 8 e 10 graus de inclinação, então tem padrão para isso, a gente pode trazer a utilização do seno, cosseno e tangente para um problema que é de verdade, a gente tem rampas de acesso, os professores estavam até falando sobre se você deixa a rampa baixa demais para percorrer a mesma distância, você deixa a rampa muito longa, então você não pode inclinar muito, mas você também não pode não inclinar, então é um problema interessante de se discutir e que aproxima um pouco esse conteúdo da realidade. Estou me delongando um pouco. Então, a partir dessas ideias que a gente discutiu bastante, nós pensamos como seria a reação do professor, ou a percepção, a visão do professor de matemática frente a essa teoria, a análise, ou como que eles se relacionam com os problemas. Nós buscamos aí a nossa referência entre tantos outros apoios que nós tivemos na base, no próprio Palm, em outros teóricos. O Chamoso fala que os professores precisam, além de ser bons resolvedores de problema, eles também precisam analisar criticamente os problemas que eles utilizam ou que eles criam, e sejam capazes de modificá-los, se for preciso, para adequá-los a esse ou aquele objetivo. Então, nós fizemos uma lista de problemas que nós, junto com o questionário, nós apresentamos para 22 professores, sendo que 6 deles nós conversamos pessoalmente, além de dados que a gente coletou
nesse seminário, que a gente teve também a participação de alguns professores, nós fizemos uma análise qualitativa, nós trouxemos algumas reflexões a respeito dessa interação dos professores, tanto com a autenticidade, como no dia a dia, como é que o professor se relaciona com os problemas. A nossa primeira reflexão foi sobre a escolha dos problemas. Conversando com os professores, a gente viu que a proximidade com a realidade, a fidelidade dos dados ao que acontece, não é um critério levado em consideração na hora de escolher. Então, o professor utiliza o livro didático como principal fonte de escolher problemas em sala, ou se ele está elaborando questões, ou se ele está fazendo lista de exercício, busca questões em provas oficiais, em listas na internet, mas basicamente centrado no conteúdo. Então, o ensino da matemática, a gente vê nós escolhemos os problemas e montamos a nossa aula para o conteúdo que a gente quer ensinar, porque né, o sistema é montado assim, o professor meio que fica um pouco amarrado ao conteúdo, e o enredo em si não é fundamental para eu escolher esse ou aquele problema. O segundo tópico, que foi bastante interessante para a gente, que quando a gente apresentou os problemas aos professores, nós tínhamos uma expectativa a respeito das respostas. Claro que a gente sabia que tinha muita coisa subjetiva, né, que está perto da realidade, não está disponível assim como na realidade, a gente sabe que poderíamos ter respostas diversificadas, mas alguns problemas foram postos com uma ideia um pouco mais extrema para que a gente pudesse mesmo medir a classificação por parte dos professores. E aí nós fomos vendo que o primeiro professor observou lá um ou outro problema que a gente achava que estava mais distante da realidade, e ele foi lá e classificou positivamente. E o outro professor de matemática também olhou e classificou positivamente. Vou mostrar um dos problemas, que é, por exemplo, uma cultura bacteriana apresenta uma população de 10 mil bactérias, tá? Aquele problema classicão de população de bactérias associada aí a uma função exponencial. Só que a pergunta do problema é: um cientista deseja empilhar o total das bactérias após 3 horas. Deveria ligar um alertinha, né? Qual será a altura dessa pilha, sabendo que cada bactéria tem essa dimensão aí? E aí, primeiro, eu tenho a dimensão de uma bactéria, estranho, e eu tenho uma quantidade de bactérias que eu quero empilhar e medir a pilha. Parece um pouco aquela história de dobrar o papel, né, para chegar na Lua. Como é que eu vou empilhar as bactérias e tal? Mas, observando o problema, vendo um problema de população de bactérias associado a uma função exponencial, os professores começaram a responder afirmativamente, uma maioria. Nós ficamos um pouco alarmados, né, de será que tem algum problema com o jeito que a gente está perguntando? E aí tivemos a ideia de perguntar para professores que não são da área, professores, a primeira professora que foi perguntada foi uma professora de português, e aí, mais próximo com a nossa ideia, os professores, tanto uma professora de biologia, um professor de história, foram observando os problemas e classificando mais da maneira que a gente achava que deveria ser. Então, esse problema, nossa, bactéria, e essa expressão, de onde é que ela veio? Então, perguntas que criticavam um pouco mais a estrutura surgiram com um professor que não era de matemática. Então, um autor, que eu infelizmente esqueci o nome dele, mas está expresso no trabalho, chamou isso de óculos da matemática, que é uma tendência do professor de matemática a observar a matemática nas coisas. A gente estuda matemática e a gente consegue, as nossas lentes passam a enxergar matemática nos lugares, né? Então, você já deve ter passado por uma situação em que você olhou uma situação que não tinha nada a ver com matemática e você conseguiu enxergar lá um potencial matemático ou conseguiu aplicar um conteúdo ou outro. Então, parece que o professor de matemática está um pouco mais acostumado a associar população com um exponencial ou uma parábola a uma equação
quadrática, uma função quadrática. Então, a gente talvez esteja acostumado a utilizar esses problemas e a achar que eles são realmente problemas da realidade. E aí, a nossa terceira reflexão é sobre a ausência do propósito. Os professores não percebem, e aí eu estou falando de professores em vários âmbitos, inclusive os professores dedurados pelo meu orientador, os professores universitários que estavam trabalhando no livro, elaborando problemas, não veem importante a ausência dessa finalidade de se responder ao problema. Então, se esse é o momento onde os problemas mais se aproximam da realidade, que é no propósito, essas lacunas costumam ficar abertas no livro didático ou no problema que o aluno tem que resolver, que nós achamos que é óbvio ou que está claro, a gente não precisa explicar o porquê de se responder esse ou outro problema. A gente não precisa, o aluno vai conseguir entender o porquê que ele está resolvendo. Então, o propósito fica a cargo da imaginação do leitor. Eu até comentei sobre como, às vezes, para nós é óbvio, pelo contato e por um pouco mais de experiência, mas que o aluno talvez não seja, ou não esteja mais capacitado para... Gente, já estou me demorando um pouquinho. O quarto é a formação, e que isso que a gente está fazendo aqui agora, discutindo um pouco sobre isso, já pode ser um passo em direção a gente conversar mais sobre os enredos dos problemas, a formação do professor, e isso eu falo sobre mim e sobre nós que estávamos discutindo esse assunto enquanto a gente estava elaborando o trabalho, já tinha passado por outra universidade, boas universidades, nós já tínhamos passado por outros cursos, por outras formações, e esse assunto, para mim, na minha experiência, nunca foi discutido. Então, o porquê que a gente coloca esse ou aquele enredo no problema de matemática, a gente não discute, a gente não fala o porquê, a gente fala o como, ou a gente discute que é importante contextualizar, mas a gente não fala sobre, vamos contextualizar como. E se o problema não for bem contextualizável, como é que eu vou colocar num problema um contexto que não é adequado? E, por último, sobre o elaborador do livro didático, que a mudança, como o lugar onde o professor busca apoio para a elaboração das aulas é o material didático, então a gente precisa também de uma mudança na estrutura de quem elabora mesmo o material didático para construir problemas autênticos nos livros que coloquem o estudante como protagonista, que coloque o aluno como centro do problema e também pense em aproximações entre a realidade e o problema de matemática que a gente está, o conteúdo matemático que está presente naquele problema. Então, essas foram as reflexões, entre outras, a gente teve algumas. Como considerações finais, a importância de saber o objetivo do problema que você escolhe, o professor precisa estar ciente. Então, a gente precisa de professores que falem sobre isso. Então, para mim, estudar esse assunto foi importante, justamente por ser uma ruptura, sabe? Se ninguém falar sobre um assunto, ele mesmo não vai ser levado em consideração, porque talvez você não tenha pensado sobre isso. Você aprende os problemas de matemática de uma maneira, os contextos são parecidos há bastante tempo, e você ensina o que está no livro didático, e você vê na internet, nas provas oficiais, então você tende a não discutir, porque as coisas são como elas são. Então, falar sobre isso talvez seja o primeiro passo para a gente modificar. E, por último, também pesar, agora que a gente já está num lugar melhor de contextualizar, então a gente já contextualizou bastante, a gente já está no momento de discutir se toda essa contextualização é mesmo o melhor caminho. Se eu não tenho um conteúdo matemático e que ele não tem um bom lugar para ser inserido, ou se num momento você está numa turma que tem pouca idade e que você não consegue desenvolver certos problemas, às vezes, não contextualizar é melhor do que contextualizar mal. Então, às vezes, você tem um problema que pode ser trabalhado dentro da própria matemática.
Então, às vezes, a gente pode contextualizar um pouco menos para contextualizar melhor. Tá? E essa é a minha contribuição. Desculpa me prolongar um pouco. Obrigada. Nós que agradecemos, Estela, pela apresentação. Agora a gente passa por um segundo momento, que é um momento de perguntas, de discussão. Então, eu queria convidar vocês aí que estão assistindo, se quiserem fazer alguma pergunta, fazer alguma reflexão com a Estela, esse é o momento. Ok. Eu tenho uma pergunta, Estela. Aí, assim, enquanto o pessoal se organiza aí, de repente o pessoal também perde a timidez e aí pergunta. Quando vocês fizeram durante o processo de pesquisa, não sei se vocês tiveram tempo ou esbarraram nisso que eu vou perguntar, que é para saber se em outras áreas, além da matemática, se na física, na química, pensando na área de exatas, se também existe essa preocupação com a contextualização dos problemas, com a autenticidade dos problemas. Vocês chegaram a ver como é que está isso nessas outras disciplinas? A gente conversou um pouco sobre isso, inclusive enquanto eu estava... O lugar onde o professor conversa com mais professores é a sala de professores, né? Então, enquanto a gente estava comentando sobre esse tema, professores de outras áreas comentaram sobre isso, e eu até brinquei, eu falei, para usar um pronome, o professor de português não diz, olha, o fulano foi na padaria e aí lá ele usou o pronome. Então, essa preocupação é muito menor em outras disciplinas, na verdade, eu ainda não sei exatamente por quê, mas os problemas de química, por exemplo, podem estar reduzidos à mistura de substância. Às vezes você diz o para que você usa aquela ou essa substância, mas a matemática se dá menos essa oportunidade de trabalhar dentro do próprio... Usar polinômios só para você saber as raízes mesmo. É um pouco mais mal visto. Minha sensação, né? Não sei isso a fundo, mas a sensação é essa. E os professores fazem muita piada sobre isso. Os professores conversam muito na sala de professores sobre realmente essa coisa da gente fingir que está resolvendo um problema ou outro, né? Que a gente quer falar mesmo sobre a resolução ou sobre a raiz de um problema, mas que a gente finge uma situação para isso. Obrigado, Estela. E aí, pessoal que está nos ouvindo aí, alguém quer fazer alguma pergunta para a Estela? Eu só queria comentar uma coisa. Diga, Flávia. Eu lembro quando eu estava no meu estágio, esse semestre passado, quando você falou da rampa, eu lembrei de uma atividade que o professor passou para os alunos. Ele fez os alunos medirem as rampas do colégio para ver se elas se enquadravam realmente nos requisitos de uma rampa ser acessível ou não ser acessível. Não, isso é muito interessante porque marca, né? Você realmente vê uma utilização, os alunos com certeza vão lembrar de ter visto... Eles não vão perguntar para que eu vou usar trigonometria, sabe? Para que eu estou aprendendo? Sim, uma das obrigatoriedades do trabalho era que eles pesquisassem a BNT para ver as regras na BNT mesmo, e depois eles tinham que medir a rampa para ver se elas se enquadravam nas especificações. E assim, os alunos estavam mega interessados. Tava quase dando briga entre as duplas para ver quem media qual rampa. Não, é super então eles ficaram realmente empenhados, porque trouxe realmente para a realidade deles. Eram as rampas do colégio, não era uma rampa qualquer. Não, é muito legal essa experiência de modelar um problema, né, do problema passar a não ser mais do professor e passar a ser um problema da turma que eles querem resolver, faz muita diferença. É claro que é muito ambicioso você tentar ensinar tudo assim, né? Não se tem muito tempo para fazer tudo, mas com certeza isso tem muito mais benefício do que você colocar lá um 30 graus e achar que o aluno vai engolir que aquela rampa ali está de boa. É isso. Obrigada. Obrigado, Flávia. Mais alguém? Alguém deseja fazer mais alguma pergunta para a Estela? Oi, Estela, eu queria fazer uma pergunta também. Eu queria te perguntar, que você falou que entrevistou alguns professores de outras áreas, se você teve a oportunidade de entrevistar alguém da área de física, e se
o resultado da entrevista, né, daquele formulário dele, também se aproximou do resultado da interpretação dos professores de matemática. É engraçado, eu não tive a participação de nenhum professor de física, porque a física se parece um pouco com os problemas de física, você coloca lá aquele carrinho, né, você tira um pouco de informações, assim como a matemática, para você manter um ambiente mais seguro, mas eu não tive a participação de nenhum professor de física. Tive a participação de professor de biologia, que tinha um problema que era do salto de um grilo e que tinha lá a descrição do movimento com uma equação, com uma função quadrática, e aí outros professores acharam engraçado, mas acharam tudo bem, não, o salto do grilo, se é salto, se é movimento parabólico, tudo bem ter função quadrática. E aí o professor de biologia me perguntou, não, mas se for num estudo entomológico, mas se tiver num experimento, cada um dá o palpite na sua área, mas mesmo assim, ainda assim, discutiu um pouco mais a estrutura do problema do que o professor de matemática que resolve. Inclusive, minha professora de biologia é essa mais lindinha aqui do lado. O Rodolfo colocou uma pergunta lá no chat. Rodolfo, pode fazer a pergunta. Liga o microfone aí e faz a pergunta para a Estela. Oi. Olá. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Gostei muito. Um tema bem interessante. E a minha pergunta é se, durante a sua pesquisa dentro de livros didáticos, né, se chegou a encontrar algum tipo de problema que realmente seja uma problema real, que atenda a todos aqueles seus pré-requisitos. E também se chegou a encontrar um problema absurdo, que não atende nada. Ah, sim. Não, a gente vê de tudo. Na verdade, quando eu conversei com os professores, que os extremos são mais difíceis de encontrar. Né? A gente flutua nos livros com os problemas mais ali no centro. A gente encontra exercício camuflado bastante, o problema contextualizado bastante. O problema autêntico mesmo, ele não é tão difícil de encontrar, porque os problemas, por exemplo, relacionados à matemática financeira são bastante aplicáveis, então eles costumam ter um enredo mais próximo mesmo com a da realidade. Problemas de operação mais básica são mais interessantes. Os problemas que são mais de elementos, por exemplo, funções mais elaboradas, ou polinômios, alguma coisa assim, é mais difícil de encontrar, mas a gente encontra. Só é um pouco mais raro. Mas sim. E absurdo, poucos. Tem mais assim, quando você descreve que uma pessoa quer testar se é realmente cara ou coroa 50%, então ela joga a moeda para cima 2.019 vezes, porque era o ano da questão, sabe? Então, é absurdo porque é um evento que um evento que ninguém faz, nessa coisa de ficar jogando moeda e tudo mais. Mas, realmente, os extremos são mais difíceis de encontrar. Entendi, obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? O pessoal está dando os parabéns pela apresentação lá no chat e tudo. Então, gente, para encerrar, pedir Vocês não sabem como eu fico nervosa. Que todo mundo... Que isso? Eu pedi o pessoal ligar o microfone aí e a gente bater palma para a Estela, para a apresentação dela. Obrigado, Estela. Obrigada. Meu chefe não fez um comentário. Quietinho aqui.